a apresentadora de agora é Glícia Fontenelle, que também vai se apresentar para a gente conhecer um pouco o seu currículo. Gente, primeiro, bom dia. Estou super feliz de estar aqui. Quero registrar a minha alegria. Eu comentei com algumas pessoas que achei o Salomão uma pessoa muito educada, muito cortês, e, na minha concepção, é uma das coisas que mais falta nesse mundo. E aí, a alegria veio porque não é só em Salomão que eu encontrei essa acolhida. Muitos aqui com quem eu falei, né, foram muito calorosos. Assim, realmente estou bem surpresa, positivamente, com esse calor humano que eu recebi de vocês. Eu venho de Fortaleza, do Ceará. Sou espírita desde 2015, ou seja, um dia desse eu me tornei espírita. Conheci a doutrina aos 16 anos, em 92, mas só fui ler o Livro dos Espíritos em 2015. E foi depois da leitura do Livro dos Espíritos que eu disse, tá aí, é esse negócio aí mesmo. Tá, então, as minhas observações que eu trago para vocês, mais em forma de ensaio do que efetivamente de artigo, são algumas reflexões que estão em torno de alguns dos princípios espíritas, né? Digamos que eu encontrei no espiritismo o que me inquietava no meu marxismo, porque sou marxista. O pessoal diz assim, você é dinossauro. Eu sou assim, sou. Se é esse o nome que você quer me dar, então eu sou. Né? Então, o espiritismo me trouxe uma lacuna que eu encontrava no materialismo histórico e nas propostas, na análise do Capital por Marx e nas propostas que ele trouxe. Eu sou formada em jornalismo, sou professora de jornalismo, com especializações e mestrados na área de comunicação, mas agora o doutorado enveredei para a educação, porque eu digo que eu sou a jornalista mais pedagoga que eu conheço. E aí, na educação, o meu doutorado trouxe a discussão de espiritismo e movimentos sociais, espiritismo e política. Eu parto de um coletivo chamado Coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum, que foi um coletivo que surgiu em Fortaleza em 2018, na época das eleições. Vocês podem deduzir os motivos. E, a partir desse coletivo, eu estou discutindo quais são as nossas dimensões espiritual e política nesses integrantes do coletivo. Mas, para cá, o que eu trouxe foi essa reflexão que se chama A Revolução Humanitária pelas Veredas do Espiritismo, uma estratégia para combater a exploração capitalista. O texto é composto dessa estrutura, tá? Introdução, aí nesse retrato das desigualdades sociais, eu trago alguns dados de 2022 para cá, de relatórios da Oxfam, da Anistia Internacional, da FAO, da ONU, enfim. Alguns registros que deixam muito evidente a desigualdade, né? Não estou situada em um local, então não falo do Brasil em específico, falo do mundo como um todo. E, no segundo item, eu vou discutindo alguns princípios espíritas a partir dessa afirmativa de que as desigualdades sociais são um problema moral, que, por sinal, é uma frase que abre um dos artigos de Leon Denis, no livro Espiritismo e Socialismo. E também é uma das perguntas respondidas no Livro dos Espíritos. E aí, o que é que eu faço? Pode passar, por favor. Desculpa. Eu vou refletir nesse texto sobre como a filosofia espírita ela vai provocar reflexões que podem nos contribuir para rejeitar a exploração capitalista e a construção, e nos ajudar a construir bases para que a gente não só rejeite, não só critique, mas queira superá-la, né? Porque não é só... são passos importantes. Assim, eu tenho que chegar no nível de rejeição que me mobilize a modificar aquilo que eu rejeito. E aí, né, vou refletindo e vou propondo como a praxis espírita vai desencadear essa revolução humanística. Entendendo que a praxis espírita exige de nós uma transformação moral, né? No conhecimento espírita, ou seja, o conhecimento sobre mim como um ser espírito, um ser imortal, uma alma que reencarna,
e, ao mesmo tempo, um conhecimento do universo espiritual, o universo moral que me cerca, na relação com esse mundo corpóreo em que eu vivo, vai, pelo menos, me dar a oportunidade de estimular em mim alterações no meu modo de proceder e de me reconhecer e de viver, portanto, em sociedade, na família e na intimidade de nossa alma. Porque, às vezes, nós que nos preocupamos com as questões sociais, ficamos, às vezes, muito atentas ao externo, quando existe um íntimo que explode e que aparece nas nossas ações pensadas e também nas instintivas. Revolução humanitária, eu trabalho com essa ideia de que é um movimento contínuo, global, que vai despertando a consciência. E que movimento contínuo e global, né, que vai despertar a consciência nessa nossa condição humana com vistas no bem comum. E aí, como bem comum, né, eu chamo a atenção para 2 aspectos: a origem vinculada a Platão, a Sócrates e a Platão, de uma sociedade, de uma cidade ideal, em que as pessoas se reuniam para, numa democracia direta, pensar coletivamente uma sociedade melhor de se viver. Mas, à época deles, dos gregos, os cidadãos eram literalmente homens, né? Homens e gregos. Os estrangeiros, escravos, mulheres não tinham espaço. Signatis falou rapidinho disso na fala dele, né? E aí a ideia do bem comum, como outras ideias socráticas e platônicas, estão inspirando toda a produção teórica dos espíritos na obra que Kardec organizou. A diferença do bem comum, no caso, por espiritismo, é que já não tem essa demarcação geográfica, estrangeiros como tinham em Atenas, e também não tem mais essa hierarquia social, né, e nem de gênero. Por que isso acontece? Porque o espiritismo parte da compreensão de uma origem comum entre todos nós, que é uma origem que vem de Deus, somos todos criaturas de Deus, e se somos todos criados dentro de um mesmo modo, né, da mesma origem, simples e ignorantes, fica sem lógica essa hierarquia social, de gênero, racial ou qualquer outra que demonstre na hierarquia as relações de poder. Porque é importante a gente entender que o problema aqui não é só dizer que um é superior e o outro é inferior, mas entender que o superior e o inferior estão sendo colocados, classificados por relações de poder que subjugam. Tu és superior e só vai continuar superior se eu continuar inferior. Que é esse o problema das relações sociais, as relações hierárquicas dentro da nossa sociedade, né? E aí, por que eu vou trazer essa vinculação com o espiritismo, a superação desse capital, desse sistema? Primeiro, porque depois eu falo do próprio capital, mas talvez o principal motivo seja essa revolução que tem que ser cotidiana. Não mais uma revolução de demarcações de tomada de poder político e econômico somente, né? É necessário uma revolução dos cotidianos, porque o sistema capitalista ele não impera somente na economia e na política. A lógica desse sistema está nos nossos cotidianos, nas relações mais simplificadas, as mais simples, as que a gente parece mais naturalizadas, como as relações familiares. No Fortaleza, no Ceará, diz que quem come do meu pirão, apanha do meu cinturão, né? Então, um exemplo bem simples de como as relações econômicas interferem diretamente nas relações amorosas, afetivas, familiares, enfim, e por aí vai. Então, se há uma inserção desse sistema no nosso cotidiano, as nossas alterações desse sistema não podem acontecer somente num embate externo ou só de uma tomada de poder. Lembrando que isso não significa que a gente não tenha que
buscar formas de conduzir politicamente o país e o mundo, e também buscar formas de alternativas de economia solidária, por exemplo, que nos permite que é possível uma prática distinta, que não é só coisa de teórico e por aí vai. Então, eu vou trabalhando isso no texto, não vou dar muitos detalhes para que vocês leiam, mas o que é que eu quero chamar a atenção também? Acho que pode passar isso aí também. Eu quero chamar a atenção para isso. Por que é necessário a gente superar o sistema capitalista? Não é só por conta das desigualdades que estão postas. Elas estão postas e, de fato, elas maltratam a carne, maltratam a alma. Mas é porque a lógica desse sistema, além de ser irracional, é extremamente perversa. Um sistema cuja riqueza é produzida coletivamente e o usufruto dessa riqueza é feita por poucos, demonstra não só uma irracionalidade nesse processo, porque as riquezas não estão servindo para quem delas necessitam, mas demonstra um individualismo que é cada vez mais formado. Hoje, com o negócio de empreendedorismo, estão se dizendo por aí que o capitalismo é tardio e que não há mais a exploração de quem tem os meios de produção e quem tem a força de trabalho. Mas o empreendedorismo é a ilusão mais bonita que o capitalismo descobriu e está usando nos últimos tempos, né? É a ideia de que você não tem patrão e que está tudo certo, mas você continua tendo um patrão. Não estou falando nem de outra pessoa, falo do próprio sistema que se organiza de uma forma bem perversa. E nada mais. Se eu tirar todas as análises econômicas, políticas, sociológicas, filosóficas até, em torno desse sistema, e se eu chegar no âmago dele, ele é estimulado moralmente pelo egoísmo em alta escala e por um orgulho também. E é a partir disso que a gente começa a fazer as vinculações com o espiritismo. Dentro desse sistema, que hoje está aí com muitas tecnologias, muitas inovações e descobertas científicas, e que tem hoje muitas discussões, muitos estudos que nos apresentam formas inteligentes e sofisticadas de se viver, existe esse tipo de construção dentro da humanidade, mas existe um outro extremo de uma desigualdade perversa, violenta, que nos estimula a uma barbárie, como explica, na verdade, Adorno. Que a barbárie não é só a violência por violência, mas é uma violência que vai se firmar por conta de uma contradição na nossa sociedade, né? As contradições do capital. E aí, pode passar, eu vou só chamar, pode passar, não vai dar tempo, assim, eu vou aí só dizer duas coisinhas, eu acho que ainda dá nos meus 5 minutos que faltam. A primeira é que o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nos apresenta que a barbárie é uma questão também moral. Ele não fala barbárie, ele fala civilização. Quando os Espíritos nos apresentam que a civilização plena seria aquela vivenciada harmonicamente pelo ser humano, com base na justiça, no amor e da caridade, e que eles dizem que a civilização é um processo em construção, que a Terra não teria nenhum povo civilizado propriamente dito, ele nos aponta uma relação direta com a questão espiritual, com a questão moral. Lembrando que moral aqui é o bem conduzir, é a capacidade que o espírito tem de fazer suas escolhas entre o que aproxima o mais da felicidade e o que distancia. Lembrando que felicidade aqui é a felicidade de quem consegue viver em equilíbrio com as leis da natureza, que são as leis divinas. Um equilíbrio que se forma também por uma construção necessária do próprio conhecimento. E aí o Espiritismo nos apresentou um Deus que não tem uma forma humana, muito menos sentimentos iguais ao ser humano, e nos disse que não há necessidade de um intermediário entre mim e aquele que me criou. Eu, no processo do autoconhecimento e do conhecimento sobre o mundo que me cerca, material, corpóreo, e o mundo espiritual, moral, eu tenho condições de, nesse progresso, encontrar Deus
compreendê-lo. E aí, durante o texto inteiro, eu vou trabalhando outros princípios, certo, do Espiritismo, e, no final, vou apontar a educação como uma das estratégias importantes para a superação desse sistema em algum momento, né? E aí a educação, como propõe também Kardec, num dos comentários do Livro dos Espíritos, em que ele diz que a educação ele não está falando da educação dos livros, ou seja, ele não está falando da educação formal, mas da educação informal que estimula a construção dos valores no bem. Se ele fala dessa educação formal que se constrói e fortalece valores no bem, ele não fala de um processo individualizado. Porque essa educação aproximada da cultura não pode ser individual, porque a cultura só nos surge quando tem pelo menos 2 de nós interagindo. Então, ele propõe isso. E aí eu faço ainda algumas reflexões sobre a indiferença moral e sobre a vinculação com o lema que muitos se arrepiam, que é fora da caridade não há salvação. Aí eu vou deixar só os spoilers para vocês lerem. E aí pode ir para o último, porque eu acho que o tempo aí já foi, né? Só tem 1 minuto. Pode ir no último. E eu queria deixar essa reflexão. Talvez a Jacira tenha já trazido o caminho que ela encontrou com os amigos, né? Porque a indiferença diante desse dilema social persiste, inclusive entre espíritas. É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Porque, enquanto houver a indiferença, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, Lázaro coloca que a virtude da nossa geração é o intelecto, né? O desenvolvimento da intelectualidade. Mas o vício é a indiferença. Por que essa indiferença ainda persiste entre nós, que já compreendemos, ou então já abrimos as portas para compreender que as aparências aqui são só aparências, que nós, na verdade, somos iguais diante de Deus. Obrigada.